aí, pessoal? Vamos aqui para mais um Aprendendo com Questões, tá? Hoje o assunto, ele só perde para o BBB em comentários, tanto na vida prática, como também aí na internet, nas redes sociais, campanhas, que é a infecção pelo Covid-19 na pediatria. Então vamos lá. O que é que esse vírus, né, o SARS-CoV-2, ele tem de diferente na pediatria que ele tem nos adultos, né? Nos adultos a gente ouve pacientes entubados por muito tempo, uma alta taxa de mortalidade, acometimento, né? De pessoas mais velhas, na grande maioria das vezes, lá na primeira onda, o que vem mudando agora mais recentemente, pegando mais jovens. Mas a pediatria, mesmo com essa variante P1 disseminando, a gente ainda não está vendo esse vírus sendo culpado por esse caos que está nas emergências pediátricas. Então, provavelmente, esse Covid-19 agora, ele está sendo escondido pelos vírus sincicial respiratório aí, que está muito associado às bronquiolites virais agudas que tanto afligem os pediatras nessa época do ano. Então, o SARS-CoV-2, ele é o mesmo vírus dos adultos, mas na pediatria ele causa formas clínicas mais leves ou até assintomáticas. As hipóteses para que isso ocorra diferente dos adultos vão ser várias. As três principais são essas, que é a menor expressão dos receptores virais, principalmente o ECA. Então as crianças elas expressam menos esse receptor, fazendo com que esse vírus ele entre menos, né, nas células respiratórias, fazendo a menor viremia, é uma possibilidade. A exposição a outros coronavírus, já que os coronavírus eles são, né, um grupo de vírus que já circulavam na nossa pediatria, inclusive fazendo muito resfriado comum. Então esses pacientes eles vão, né, ter uma imunidade, digamos assim, cruzada ao SARS-CoV-2 e a imunidade inata mais desenvolvida, que é característica da nossa pediatria. Então essas três hipóteses, elas são colocadas aí como as principais para justificar esses quadros mais brandos ou até assintomáticos no Covid-19 da pediatria. Outro ponto, pessoal, é que a SBP, devido a toda essa repercussão que aconteceu no início do ano, aqui em 17 de março, enviou, né, uma nota técnica, que são os dados epidemiológicos da Covid-19 na pediatria. Nota aqui que ponto, né? A gente sabe que o pessoal estava muito aperreado porque as emergências pediátricas estão lotando. Será que isso é o Covid-19 que agora, com as variantes, com as mutações novas, está causando mais quadros graves na pediatria, o que elas foram poupadas em 2020? A resposta é não. Então, os estudos dessas primeiras semanas epidemiológicas de 2021 mostram, na verdade, uma hospitalização e uma mortalidade menor do que no ano passado. Nota esse gráfico aqui comigo, ó. Hospitalização em 2020 de 2,46, esse ano 1,79. E a morte de 0,62 para 0,39. Então, provavelmente, isso tudo que a gente está vendo são outros vírus que estão acometendo as nossas crianças. E aqui ele traz ainda, pessoal, comparações com faixas etárias diferentes. E o que é que chama a atenção? Que o ano passou e a taxa de letalidade, ela reduziu, independente do grupo etário. E isso também vale para as faixas etárias pediátricas aqui, que ele coloca de 0 a 19 anos. Então, a gravidade que a gente está vendo agora em relação ao número de vagas sendo necessárias de UTI, emergências pediátricas lotadas, elas estão muito associadas aos outros vírus respiratórios, provavelmente o vírus sincicial respiratório, que é muito associado à bronquiolite viral aguda, que é uma doença dessa época do ano. Então, pessoal, vamos começar, né? Que o nome dessa plataforma é Aprendendo com Questões. SUS 2021, assunto bem fresquinho, porque todas as questões são agora desse último ano. Então, o menino de 5 anos é trazido à UBS porque tem febre de 38 graus, tosse e dor de garganta. Então, ele já tem um quadro aí definido como síndrome gripal. A família refere um contato com um familiar que teve coronavírus até, né, uma semana atrás. O médico da equipe de família realiza o atendimento com ênfase em detecção precoce de sinais e sintomas que indiquem gravidade, os chamados sinais de alerta. Das opções abaixo, segundo o Ministério da Saúde, qual a que contém todos os sintomas indicativos de gravidade. E aí, a gente aproveita aqui para definir como é, né, o manejo dos pacientes com suspeita de Covid-19 através, né, do diagnóstico sindrômico de síndrome gripal. Então, qualquer paciente que tem síndrome gripal, pessoal, a gente vai precisar avaliar sinais de gravidade. Sinais de gravidade, eles vão ser saturação menor ou igual a 93%, presença de taquipneia, de desconforto respiratório marcado pela tireoide intercostal ou alguma alteração da ausculta. Na ausência desses fatores de gravidade, nós definimos essa infecção como leve, que graças a Deus é a maioria dos casos. Eu não preciso tomar condutas, digamos assim, de internamento. Então o que é que eu faço para essa criança? Eu vou dar sintomáticos, eu vou orientar sinais de alarme,
e vou acompanhar essa criança até o D14. Assim, o Ministério faz a recomendação. E esse acompanhamento, pessoal, de preferência à distância, ou seja, por teleatendimento. Vocês têm algumas prefeituras que liberam aplicativos de comunicação, então a intenção é fazer o acompanhamento dessa criança, independente se é presencial, mas de preferência aí seja à distância. Se essa criança tem algum sinal de gravidade, a gente tem indicação pelo Ministério da Saúde de solicitar laboratório, então função hepática, marcadores inflamatórios, hemograma e um exame de imagem. No caso, a escolha é o raio-x de tórax. A gente vai procurar achados globais. Eu posso ter infiltrados intersticiais, consolidações bem características de pneumonia, mas pode ser uma pneumonia viral, pacientes ali, pessoal, com raio-x normal, ou até um raio-x que mostre uma hiperinsuflação, como se fosse um quadro de bronquiolite mesmo. Então, raio-x, ele tem vários achados possíveis. Depois que a gente faz isso, eu vou avaliar alguns outros sinais. Esses aqui são sinais ainda de mais gravidade. Então, é um ataque apneia bastante importante, sinais de hipoxemia, desconforto respiratório, alteração de nível de consciência, letargia, sonolência, desidratação e diminuição importante da ingesta alimentar, lesão miocárdica, no caso aí, ó, a troponina como marcador, e o aumento das enzimas hepáticas. Se eu não tiver nada disso, pessoal, a gente classifica como infecção moderada, eu interno essa criança em um leito clínico de enfermaria e vou tratar ela como uma forma sindrômica. Então, se ela se interna por causa de uma sibilância, eu vou tratar como sibilância. Se ela se trata com uma pneumonia e eu estou na dúvida se é uma pneumonia bacteriana ou viral, eu faço antibiótico, aguardo culturas, aguardo avaliação clínica longitudinal e defino a conduta. Mas se esse paciente ele tem algum sinal de gravidade, a gente vai definir como infecção grave. E esse paciente vai precisar ir para unidade de terapia intensiva. Notem, pessoal, que o ponto de corte da saturação utilizada nesse material do Ministério é de 93%. Mas existe um problema. O próprio Ministério da Saúde, ele traz algumas divergências em diferentes materiais que eles liberam. Então, na assistência primária à saúde, o que é que acontece? Existe a adição de outros fatores de risco, fatores de gravidade, que é a presença de crises convulsivas ou piora de comorbidades, ou seja, de doenças já pré-existentes. E o outro ponto que pode trazer muita confusão nas provas é o ponto de corte da saturação, que na atenção primária à saúde, ele diminui de 93% para 95%. E essa questão da SURS traz justamente isso. Por quê? Porque a criança é avaliada pela equipe de saúde da família. Então, lá na atenção primária à saúde. Então, a gente já sabe que de sinais de gravidade que tem aí nas alternativas, a resposta é a letra D. Desconforto respiratório, dispneia, saturação menor que 95%. Olha aí que ele coloca esse ponto de corte aí da atenção primária à saúde e a piora clínica de doença pré-existente. Febre do abdominal não são fatores de gravidade, assim como diarreia e irritabilidade também não são, a não ser que tenha associado aí uma diminuição do nível de consciência e nem, né, pessoal, a presença, de novo, na letra C, de dor abdominal. Então, pessoal, lembra disso para não errar esse fluxogramazinho da avaliação do Covid-19 na pediatria. Então, pessoal, depois que a gente entende esse fluxograma inicial da infecção pelo Covid-19 na pediatria, tem alguns pontos específicos que a gente precisa abordar. O primeiro é o suporte ventilatório. Por quê? Porque enquanto os adultos, lá no início da pandemia, falavam de intubação precoce, na pediatria a gente não faz isso. A gente vai oferecer oxigênio em baixo fluxo. Caso o paciente evolua com hipoxemia refratária ou até com desconforto respiratório mais intenso, evoluindo para insuficiência respiratória aguda, a gente vai precisar fornecer mais suporte. Então a gente vai utilizar o cateter nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva, até a intubação orotraqueal. Então a gente coloca a intubação orotraqueal numa das últimas etapas. A gente deve evitar bolsa, válvula, máscara. Então, ventilação com pressão positiva com esse dispositivo deve ser evitado, para a gente justamente evitar a dispersão de aerosol, protegendo a equipe e também protegendo contra infecções nosocomiais. Caso seja necessária a intubação orotraqueal ou até a ventilação com pressão positiva, com bolsa, válvula, máscara, a preferência é utilizar o filtro EPA, de novo, para diminuir a aerosolização desse paciente. Outro ponto que sempre tem de ser lembrado é o corticoide. O corticoide ele é muito bem indicado na SDRA grave. Então são aqueles pacientes que estão ventilação não invasiva, com intubação orotraqueal, que eles vão ter sim indicação formal da utilização do corticoide. Além dessas medidas,
a gente tem que lembrar de novo da proteção da equipe. Como? A gente vai evitar drogas nebulizadas. A gente vai preferir sprays, a bombinha, os inaladores dosimetrados. Então, por exemplo, beta 2 nebulizado, não. A gente vai fazer o beta 2 ali na forma de bombinha, inalador dosimetrado. Uma coisa, pessoal, que é bastante específica dessa patologia, inclusive está no documento científico da sociedade e que já foi cobrado em prova, é a sequência rápida de intubação na pediatria em pacientes suspeitos. E a gente vai ter que lembrar dos 6 P's. A preparação, então preparar material, preparar a equipe, preparar ambiente e preparar o paciente. A gente vai fazer a pré-oxigenação, a preferência é evitar bolsa-válvula-máscara. Então, na criança que tem drive respiratório, a gente vai fazer com máscara não reinalante, com FiO2 de 100%. A gente vai fazer a sedação dessa criança, a pré-medicação. O que é que eu faço aqui? A indicação é fazer um bolus de ketamina. Junto com isso, a gente paralisa o doente. Paralisar para quê? Para facilitar a intubação e para evitar o reflexo de tosse, evitando assim liberação de aerosol. E a paralisia é feita com bloqueador neuromuscular. A escolha é o rocurônio. A gente vai passar o tubo, então a gente vai ter a intubação propriamente dita e vai ter o pós-intubação. Então tem que lembrar de sedar essa criança. A recomendação é fazer midazolam e fentanil contínuo. Então se vocês olharem aqui na SAIS-PE 2021, traz uma questão justamente sobre isso. Como é que eu vou fazer a sequência para garantir uma intubação orotraqueal adequada em pacientes suspeitos ou até confirmados pela infecção por Covid-19. A letra B e a letra D a gente já anula, porque coloca a ventilação com pressão positiva. Então a gente sempre evita. A opção melhor é máscara não reinalante com FiO2 de 100%, desde que a criança tenha drive respiratório. Depois disso, a gente vai ter que sedar a criança. E a sedação ela é feita com ketamina. E a paralisia, né? Fazer o bloqueador neuromuscular, a escolha é fazer rocurônio. Então, a única letra que tem isso é a letra A. Lembro que eu passo o tubo, eu faço a intubação orotraqueal propriamente dita e começo a sedação contínua, com midazolam e com fentanil. A letra E tá errada por quê, pessoal? Porque apesar da gente usar fentanil e midazolam como sedação para intubar, o ponto mais errado dessa alternativa é que ele coloca infusão contínua de rocurônio desde o início. E a gente não utiliza bloqueador neuromuscular como um sedativo inicial. A gente seda a criança e caso ela fique na sincronia com o ventilador, apesar da sedação adequada, a gente pode sim fazer bloqueador neuromuscular de forma contínua. Mas isso aqui não é rotina. E a letra C coloca ali bolos de atropina e lidocaína como uma sedação e coloca infusão contínua de ketamina e rocurônio para intubar. Não, né, pessoal? É só o bolos. Então, ó, anula essas alternativas e marca a letra A. Mas vamos lá, que ainda tem mais coisa pra gente cobrar e pra gente relembrar. E uma coisa que está afligindo muita gente é a chamada síndrome inflamatória multissistêmica. Então, o Albert Einstein, né, falava o seguinte: a síndrome inflamatória multissistêmica em crianças e adolescentes associada à Covid-19 apresenta manifestações clínicas similares às observadas em crianças com. Pessoal, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, inicialmente, ela tinha manifestações da doença de Kawasaki, ela foi confundida com essa doença. Com algumas diferenças, obviamente, mas a doença de Kawasaki ficava ali naquele limbo. Pô, será que é uma doença de Kawasaki? Será que é uma coisa nova? E aí foram descobrindo essas evidências de infecção prévia pela Covid-19. Mas a síndrome inflamatória multissistêmica, ela pode ter manifestações também semelhantes à sepse e também semelhantes à síndrome de choque tóxico. Mas quais seriam, então, as diferenças, né, da síndrome inflamatória para essas outras patologias, principalmente para a doença de Kawasaki? Primeiro, a doença de Kawasaki, ela acomete especialmente pré-escolares e lactentes, enquanto a síndrome inflamatória multissistêmica, ela acomete escolares e adolescentes, crianças mais velhas. Diferentemente da doença de Kawasaki, a gente tem uma rápida progressão. Então, é um paciente que vai estar bem, e do nada ele tem um sinal de alarme e evolui com um choque, geralmente um choque cardiogênico, por disfunção miocárdica. Então essa rápida progressão é muito marcante na SIMP, o que a gente não vê comumente na doença de Kawasaki. E o terceiro ponto é que é uma condição imunomediada, associada a quem? A tempestade de citocinas pela infecção, pelo SARS-CoV-2. Então a evidência da infecção do SARS-CoV-2 não está presente nem na doença de Kawasaki, nem na sepse, nem na síndrome do choque tóxico. Então a gente tem que ter atenção com isso, porque são manifestações um tanto diferentes. Então quando a gente vai responder essa questão da Albert Einstein, púrpura inocular, eritema nodoso, CHU e doença de Lyme, não foram as doenças que inicialmente foram confundidas com a SIMP, e sim a doença de Kawasaki. Digamos assim, uma doença de Kawasaki-like. Inclusive tem critérios diagnósticos que a gente vai ver a partir de agora. Então essa questão, de novo, ó, da SAIS-PE, que gostou de cobrar esse assunto na prova deles agora de 2021, o que
é que traz, né? Ele coloca aí tudo sobre a SIMP. Então, como é que a gente vai fazer para responder essa questão? Para eu responder, eu preciso saber o que é ela. Os critérios diagnósticos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica tem febre por 3 dias ou mais, associado a 2 ou mais sintomas. Que sinais e sintomas são esses? Conjuntivite, lesão cutânea, inflamação mucocutânea, bem semelhante ao Kawasaki. Eu tenho hipotensão ou choque, então disfunção cardiovascular. E mesmo que eu não tenha disfunção cardiovascular, se eu tiver alterações cardíacas clínicas ou laboratoriais, como a elevação de troponina, elevação de proBNP, eu também pontuo aí nesse critério. Eu tenho aí evidências de coagulopatia, como exemplo, elevação do TAP, elevação do INR, e ainda alterações gastrointestinais. Vômitos, dores abdominais são muito marcantes para essa patologia. Se eu tiver febre por mais do que 3 dias, tiver 2 ou mais sinais e sintomas, e tiver marcadores inflamatórios elevados, eu começo a pensar ainda mais na síndrome inflamatória multissistêmica. E o outro ponto que é obrigatório é eu afastar outras etiologias, então afastar um choque, por exemplo, por uma sepse, afastar uma síndrome do choque tóxico e olha aí, pessoal, ter evidência da infecção pelo Covid-19, seja através da sorologia, que é o mais comum, já que é uma reação tardia à infecção pelo Covid-19, ou ainda um contato com alguém positivo. Então, se eu tive contato com alguém positivo, mesmo que minha sorologia seja negativa, eu tenho um vínculo epidemiológico que eu posso definir como, sim, uma síndrome inflamatória multissistêmica. E aí, pessoal, na hora que a gente vai para as alternativas, o que é que a gente encontra? Vamos lá comigo. Eu tenho o quadro clínico da SIMP, inclui febre de início súbito e sintomas inespecíficos, como vômitos, dor abdominal, diarreia, hiperemia conjuntival, exantema e evolução para insuficiência circulatória em todos os pacientes. E isso, pessoal, é falso e por isso essa é a nossa resposta. Por que é falso, pessoal? Porque apesar da nossa principal preocupação ser o choque, ser a insuficiência cardiocirculatória, isso não acontece em todos os pacientes. A gente tem pacientes que não vão precisar ir para a UTI, temos pacientes que nem precisam estar internados porque não fecham os critérios. A gente fica atento, mas eles não fecham. Então tem que ter atenção com isso, porque isso não acontece em todos, apesar de ser a nossa principal preocupação. A letra B fala que dados observacionais sugere que a SIMP é uma síndrome pós-infecciosa. Perfeito, é uma reação imune tardia, pois acontece até cerca de 4 semanas após a infecção aguda pelo novo coronavírus. Perfeito. A letra C fala o seguinte: crianças e adolescentes com sintomas sugestivos de SIMP e que estejam em bom estado geral, com exames laboratoriais que não indiquem a presença de quadro inflamatório e cardiológico, podem ser acompanhados ambulatorialmente, com reavaliação em 24 a 48 horas. Perfeito, né, pessoal? Até porque esses pacientes que não têm elevação dos marcadores inflamatórios, eles nem fecham critérios para SIMP. Então a gente pode sim acompanhá-los de forma clínica. Reavaliação ali em 24 a 48 horas, às vezes até pedir um laboratório novo. A letra D fala sobre tratamento. Então, o uso da imunoglobulina endovenosa deve ser considerado nos pacientes com apresentações moderadas e graves. E naqueles pacientes também que preenchem critérios para síndrome de Kawasaki ou ainda síndrome de ativação macrofágica, em que a imunoglobulina está indicada em qualquer situação que a gente tenha um quadro mais agudo de acometimento como esse. Considerar também seu uso na síndrome do choque tóxico refratário ao tratamento convencional. A dose é essa, 1 a 2 gramas por quilo, e a gente pode ser repetida, né, nos casos refratários à primeira dose. Então, perfeito, eles tiraram isso aqui, inclusive, do documento que indica o tratamento. A letra E fala do corticoide, que tem que ser lembrado nos casos graves, especialmente os pacientes refratários à infusão da imunoglobulina. Então, ele já trouxe aspectos novos aqui, tanto da definição da síndrome inflamatória, como também o tratamento. E vamos relembrar aqui, pessoal, algumas coisas ainda desse tratamento. A Santa Casa de São Paulo traz outra questão de síndrome inflamatória multissistêmica, muito cobrada nas provas esse ano. E aí vamos pegar aqui um ponto específico que é o tratamento da SIMP. A questão da SAISPE já antecipa muita coisa pra gente. A principal é o seguinte: antibióticos. Eu começo, vocês viram que a questão não falava nada da SAISPE, mas realmente, os antibióticos eles estão indicados se você tiver sinais de sepse de choque, até as hemoculturas saírem negativas. Então, mesmo que você ache que o paciente está com a SIMP, se você não consegue descartar a infecção de maneira efetiva, você pode iniciar antibiótico até essas hemoculturas. A outra é a imunoglobulina, que realmente é o carro-chefe do tratamento. A gente vai utilizar nos casos moderados ou graves, ou seja, todos os casos que estão internados. Critérios também para doença de Kawasaki ou síndrome de ativação macrofágica, se houver, eu também indico
a imunoglobulina. O outro ponto é, repito uma vez, caso seja refratário, e principalmente nos casos graves ou que são refratários à primeira dose, eu tenho que começar a corticoide. Outros pontos de tratamento que podem ser cobrados vão ser quais? A presença, a indicação dos inotrópicos naqueles pacientes com choque circulatório. Então, utilizar pacientes, que tenham falha de bomba. Então, você pode usar inotrópicos para melhorar esse aspecto hemodinâmico. E aí, vamos voltar para a questão, pessoal? Em relação à síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, qual a alternativa é correta? A letra A fala o seguinte: desde os primeiros relatos na Europa, os lactentes têm sido os mais frequentemente acometidos. E lembra, se a gente está falando da SIMP, a gente não está falando do lactente. Lactente é doença de Kawasaki. A gente pensa na Covid-19, na SIMP, em escolares e adolescentes. Por isso que a letra A, ela vai embora. A letra B fala que a terapia de escolha é a base de uso de ivermectina e azitromicina. Pessoal, isso aqui ainda não entrou nos fluxogramas de tratamento do Covid-19, muito menos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. A letra C fala que está associada a taxa de letalidade acima de 10%. Pessoal, não é isso. A gente sabe que a letalidade da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ela vai ter uma mortalidade até menos do que 5%. Então, 10% está muito mais alto do que as piores estatísticas que a gente tem para esse tipo de patologia. A letra D fala que a intensa replicação viral é um achado frequente nesses casos, com a maioria apresentando PCR positivo para SARS-CoV-2. E isso é falso. Por que é falso? Porque isso aqui, essa patologia, é uma reação imune tardia. Na grande maioria dos casos, esse SARS-CoV-2 ele nem está mais no corpo. Então a gente não consegue isolá-lo através do SUAB nasal, através do RT-PCR. Então a resposta é o que está na letra E. Então alterações cardiovasculares e gastrointestinais são frequentemente observadas nesses casos. Então quando a gente acaba, pessoal, essa questão, a gente respira, vê que o assunto realmente ele é bem amplo, Então ele pode ir desde a síndrome gripal, ele pode passar por pacientes mais graves, com quadros respiratórios específicos, pode precisar que você indique a intubação, sabendo qual é o fluxograma da intubação. E agora, vocês notaram, eu tenho 3 questões do ano passado cobrando síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então é muito bom, pessoal, que vocês assistam, esse Aprendendo com Questões. Sigam a gente aqui no YouTube, sigam a gente no Instagram, porque assuntos como esses vão cair na prova de vocês ao longo de todo o Brasil. Então, eu vejo vocês no próximo Aprendendo com Questões. Dá o like aqui.